E aí, boa noite. Hoje falar um pouco aí sobre relacionamentos. Então, o tema do vídeo será relacionamento, né? Então, a gente vê aí que hoje em dia, né, tá cada vez mais complicado de se relacionar, né? De encontrar uma pessoa assim, uma pessoa que combine com você, uma pessoa que você deposite confiança, né? Porque as relações depois da internet, né, da popularização das redes sociais, estão cada vez mais superficiais, né? As pessoas são coisificadas cada vez mais, são as relações estão cada vez mais descartáveis, né? Porque elas já começam errado, né? As pessoas hoje nos relacionamentos, elas são tratadas como objetos, como coisas. A gente é só ver aí um aplicativo que é bem conhecido aí, né? O tal do Tinder, né? Tal do Tinder, o próprio Instagram também, né? Que muita gente usa para fins de trabalho e tal, né? Outras pessoas usam para relacionamento, né? Para achar ali pessoas para se relacionar. E a gente vê que as pessoas são coisificadas porque é como se você tivesse um cardápio, né? As pessoas vão passando a perfil por perfil, como se a pessoa fosse ali um produto que você está escolhendo, que você está ali selecionando, né? Ah, esse é melhor. Não, esse tem esse detalhe. Não, esse tem esse aqui. Esse... Tipo, você não tá ali preocupado em conhecer uma pessoa, né? Um ser humano como você. Você tá ali olhando o superficial e baseado no superficial, você escolhe uma pessoa, né? E isso aí, cara, honestamente, assim, é bem triste, certo? É bem triste mesmo. Porque as pessoas podem criar personagens, né? Ali nesses aplicativos aí, nessas redes sociais, são personagens. Você não sabe como é a pessoa na intimidade dela. Você não sabe como a pessoa age na sua vida particular ali, né? Então, as relações são cada vez mais descartáveis porque elas já começam de uma maneira assim bem superficial e descartável. Né? Então, quando você é religioso, né, como eu sou um cara religioso, eu prezo muito por primeiro conhecer, né, a pessoa, né, sair assim, conversar, né, conhecer ali, porque eu primeiro quero conhecer um ser humano como eu, né, e tentar entender a pessoa e tal, para depois, se for de acontecer algo a mais, beleza, né? Mas primeiro tem que conhecer, né? Conversar, tá? Acho que isso aí é a base de tudo, né? Fazer ali uma amizade, criar uma, né? Ter uma certa conexão e tal. Mas aí isso não se desenvolve sem uma conversa, né? Sem ali um tempo, né? Para se conhecer, né? E hoje em dia está muito acelerado, né? As pessoas mal se conhecem, já estão pulando aí várias etapas aí, né? Já estão fazendo várias outras coisas aí. Então, cara, você fica assim bem, nossa, cara, tipo, de certa forma, meu, eu acho esse tipo de relação, assim, de início de relação, de forma de conhecer pessoas, né? Se é que isso é conhecer, essas formas assim da rede social, né? Aplicativo e tal. Eu acho isso bem nojento, sabe? Eu acho muito nojento, porque você tá coisificando a pessoa, as pessoas, né? Como se elas fossem produtos de um cardápio. E você também está sendo coisificado, de certa forma, né? De certa forma você também está se coisificando ali, né? Se colocando como um produto. E quando você se coloca como produto, cara, uma hora você
você vai ser tratado como produto. Por quê? Porque para o homem é o que ele pode prover de status, né? Que a maioria das mulheres buscam é isso. Um cara de status ali, um cara de recursos, enfim. E para a mulher, como ela se coloca como produto e o seu maior destaque, o seu algo de mais valioso é a sua aparência, né? É a sua beleza. Então, quando ela começa, de certa forma, passar da validade, né? Ou seja, ela começa a envelhecer, né? Começa a ficar encarquilhada, né? Enfim, que todo mundo vai envelhecer, né? Então, como ela se colocou como um produto, se o cara que se relacionou com ela por conta do que ele viu nela ali de produto, que era a beleza dela, quando esse produto vencer, o que esse cara vai fazer? Né? Por que muito casamento acaba? Por que muito relacionamento, namoro, enfim, não vai pra frente? Eles terminam e tal. Porque já começou errado, né? O cara vai, provavelmente, trocar esse produto por um produto mais novo, que satisfaça ali as suas necessidades, né? Que o homem busca o que na mulher? O principal. Pelo menos a maioria desses namoros superficiais aí, desses relacionamentos superficiais, o cara busca mulher bonita. Quando eu falo bonita aqui, eu tô falando tanto de corpo como de rosto, né? Os caras buscam isso. E a mulher tá buscando ali a maioria delas, né? Não vamos generalizar. Está buscando ali o quê? Um cara de status, né? Um cara de condições, né? Então, quando você coloca questões superficiais na relação, para iniciar uma relação, é uma relação que vai já iniciar fadada a fracassar. Pode ser que algumas dão certo, mas a maioria fracassa. Por quê? Porque não houve ali uma conexão intrínseca de um ser humano com o outro. Né? Não houve ali uma amizade, uma vinculação, uma criação de respeito mútuo. Né? Então, quando isso não ocorre, quando não há esse respeito, quando não há essa irrigação de amizade, né? E aí da amizade nasce admiração e tal, e aí quem sabe também nasce enfim, a vontade de ficar junto e tal. Essas coisas superficiais vão falar mais alto, certo? A beleza, né? O status financeiro, né? Isso aí vai acabar sendo o divisor de águas. Mas quando há um interesse ali genuíno, natural e, e, e acima de tudo de companheirismo, de amizade e tal, que a gente via mais assim antigamente, antes desses aplicativos aí de relacionamento e tal, dificilmente a relação termina assim de forma assim tão descartável como a gente vê aí nos dias atuais aí, né? Casamentos começam 1 ano, 2 anos, terminam. A pessoa namora 3 meses a pessoa, conhece a pessoa em 3 meses já está noivando, namorando, casando em 6 meses, 1 ano. E não é assim, né? Não, pelo menos assim, é uma tendência da, da modernidade, mas não é não é o método, né? Não é a receita que dá mais certo, né? Que dá mais certo, né? Que a gente vê aí os relacionamentos assim que mais são mais duradouros são aqueles que as pessoas criam vínculos, né? Criam ali amizades além da pessoa ser a sua parceira, ser o seu parceiro, enfim, ela é sua amiga, né? Você tem ali uma reciprocidade com aquela pessoa, você tem uma cumplicidade. Então isso aí que está faltando nos relacionamentos, né? Hoje em dia a gente vê os relacionamentos, um tá usando o outro, né? Um não tá apoiando o outro, e sim um tá querendo usar o outro para algum fim, né? E pro seu fim próprio, né? E quando não for mais útil,
a pessoa simplesmente descarta e pega outro, né? Ou pega outra, né? Por quê? Porque ali já começou com a questão da coisificação, um vendo o outro como um objeto, um produto que você escolheu, comprou, né? Investiu, comprou e tal, escolheu e depois quando não for mais útil para os fins que você deseja, você vai lá e descarta, né? Muito nojento isso, muito triste, mas boa parte dos relacionamentos aí que a gente vê hoje em dia estão nessa pegada aí, certo? Claro que tem as exceções, né? Eu como um cara religioso, eu acredito sim que existem as exceções, que existem ainda moças boas, né? Que existem também, né? Se eu acho que tem eu que sou um cara legal, né? Bom, se eu penso assim, se eu sou um cara legal, deve existir também moças legais, né? Claro que essas moças são agulhas no palheiro. Hoje em dia, principalmente com a cultura que a gente tem aí, né? Não só a cultura da internet, mas das mídias aí, mas também das músicas aí que são estimuladores, né? Muitas músicas são doutrinadoras também. A cultura, no geral, cultura pop aí, cada vez mais banalizando os relacionamentos, incentivando aí a promiscuidade, né? A pegação, o fim do romance, né? O fim do cortejo, o fim de você ter ali um respeito pelaquela pessoa. Isso aí não é mais incentivado. As pessoas que fazem isso são vistas como caretas, né? Cara careta, né? Que moça cafona, né? Porque o normal é você, hoje em dia, você sair aí pegando um monte de mulher aí que você mal conhece, né? Mulherada também, depois essa onda aí do empoderamento feminino, né? Que tá mais para impulteiramento feminino, né? E aí você, pô, como é que você vai ver valor nesse tipo de mulher, né? E como é que a mulher também vai ver valor nos caras desses, né? Cara que, tipo, tá com você ali, depois você vira as costas, já tá com outra. A mina, a mesma coisa. Deu, né? Você teve ali um lance com ela ali, no outro dia ela já tá com outro, às vezes até no mesmo dia, né? Então você fica, putz, caraca, velho. Então você olha assim, puxa, nossa, que cachorragem, né? Que coisa, né? Eu tô dizendo assim coisas que eu vejo por aí, tá? Não falo por experiência própria, porque por eu ser um cara muito desconfiado e reservado de certa forma, eu não, eu sempre começo pela amizade, né? Eu acho que é o mais correto. Você tentar conversar, conhecer a pessoa e tal, né? Eu acho que você acaba até sendo mais honesto fazendo isso, porque você não está coisificando a pessoa, você está tentando conhecer ali outro ser humano como você, né? E a gente vê que esse tipo de relacionamento aí, ele vai, é a tendência, né? É a tendência e daí para baixo provavelmente vai piorar, né? Porque esses aplicativos aí estão cada vez mais norteando as relações, né? Muita gente usando esse tipo de aplicativo, né? E infelizmente é uma realidade, certo? Então, cara, a coisificação dos relacionamentos, né, das pessoas nos relacionamentos, ele tem muito a ver com a popularização das redes sociais, certo? Mas nem tudo está perdido. Existem aí alguns movimentos, né? Tem movimentos em igrejas, né? Em até pessoas assim mais tradicionais de tentar manter aí as tradições de cortejo, né? De você conhecer uma pessoa, conhecer uma moça, por exemplo, e tentar cortejá-la, né? Tentar conhecê-la, ficar amigo dela, né? Fazer amizade. E se, antes de qualquer coisa, fazer amizade, né? Por quê? Porque voltando ao que eu disse no começo do vídeo, o que vai ficar
é o que a pessoa é, né? É a essência da pessoa, é a personalidade da pessoa, né? É o que a pessoa é, porque conforme você vai envelhecer, você vai ficar encarquilhado e a moça que você escolheu, cara, também vai ficar encarquilhada, né? Então vai sobrar, o que vai sobrar? A beleza dela vai passar, né? A sua também. Então o que vai sobrar? Vai sobrar o que ela é. E você vai sobrar o que você é. Então, sempre comece, cara, aqui vai um conselho, né? Mas sempre comece pela amizade, né? Poxa, esteja preocupado em conhecer essa pessoa, em conhecer esse outro ser humano aí que você está querendo se relacionar, né? E não só em consumir uma carne, consumir um corpo ali como se ele fosse um objeto, você pode até fazer isso, sei lá, cada um com a sua vida, né? Eu não faria isso, né? Mas depois você vai se sentir um bosta, cara. Porque você vai consumir depois e também vai se sentir consumido, né? Então você vai se sentir ali, nossa, que merda, cara. Que e algo dentro de você, se você for claro, se você for um cara de princípios, algo dentro de você vai dizer, pô, isso não tá certo, velho. Não é pra ser assim, certo? Bom, então é isso aí, cara. E outro detalhe também, uma coisa que eu ia esquecendo, né? Hoje, para você conhecer uma pessoa, você tem que, assim, ser bem pé atrás, né? Por quê? Porque com a popularização aí da inteligência artificial, da internet, né? Dos grupinhos aí de militância aí, de grupinho político, grupinho de bandidagem, de facção, grupinho de disso, daquilo, de WhatsApp, né? Ou seja, essas canalices que tem por aí, a gente sabe que como nós, boa parte de nós somos esses androides, né? Eles são monitorados, né? Esses androides que nós temos, eles são você provavelmente é espionado, certo? Então, quem garante que essa pessoa que você está conhecendo não é uma pessoa assim de algum grupo desses aí de político, de facção, né? Que já sabe a sua vida, boa parte da sua vida, né? Então, você pode estar lidando com um estelionatário, né? Uma estelionatária, uma bandida aí, né? Que está se aproximando de você, já sabendo de várias informações suas. E aí ela já sabe, tipo, o que ela tem que falar, ela já sabe os seus gostos, né? E aí fica fácil. Aí você, nossa, essa pessoa, nossa, ela é certinha pra mim. Meu Deus, parece que foi Deus que enviou essa pessoa. Não, cara, aí quando você vai ver a mina, o cara, né, é de uma bandida, ou bandido, né? Pertence a alguma quadrilha que sabe sobre você, sabe, enfim, não só sobre você, sobre várias outras pessoas. É porque depois que inventaram o smartphone e a inteligência artificial, cara, o que tem de gente aí que é monitorada, o que tem de quadrilha aí que fica. Não é só os partidos políticos, não, né? Várias quadrilhas aí que ficam monitorando as pessoas, né? Pra tentar manipulá-las, certo? Então quem garante que essa pessoa aí que você também está conhecendo é uma pessoa natural, espontânea, que se interessou por você espontaneamente? Ou é uma pessoa que é de algum tipo aí de partido político aí, algum tipo de bandidagem aí, ou de alguma quadrilha, que sabe algumas coisas sobre você e usa disso para se aproximar de você, né? Então tem isso também, cara. Isso não é muito falado, né? Isso não é muito falado. As pessoas, muitas delas acreditam que conhecem os seus pares aí, os seus relacionamentos de forma orgânica, de forma natural. Não, essa pessoa, ela nunca me viu, ela não sabe nada sobre mim e ela se interessou por mim assim porque, né? Porque era do destino. Ah, será mesmo que era do destino? Será, cara? Porque é aquilo, né? Eu não falo isso por ser um cara religioso, um cara de igreja. Mas, cara, o mundo é do maligno, velho. Entendeu? Então, o diabo tá aí pra enganar. Né? O diabo tá aí pra cada vez mais fazer o mal.
certo? Então sempre aí com o pé atrás, né? Ou como diria aí um cara que eu acompanho aí, um grande estudioso aí, guarda alta, né? Fica com a guarda alta, cara, porque você não sabe, velho. Não sabe, então procura primeiro conhecer, ver qual que é, né? Ver a procedência, né? Porque, cara, hoje em dia é difícil você confiar em alguém, né? Quando eu falo aqui, não tô falando só das mulheres, eu tô falando de modo geral, a mulherada também. E é difícil você achar um cara pra confiar e tal. As pessoas, no modo geral, né? Tanto mulher como homem. Não tá fácil, cara, você confiar nas pessoas, né? Você não sabe a procedência daquela pessoa. E geralmente as pessoas que são desenroladas, né, as chamadas desenroladas, sedutoras e tal, elas fingem muito bem. Certo? São atores exímios, atores e atrizes, né? Aí quando você vai ver, você foi enganada ou foi enganado, né? A pessoa não foi uma atração ali, uma atração, um interesse genuíno. Foi algo que a pessoa já sabia o que ela tinha que fazer, o que ela tinha que falar para você se interessar por ela. Entendeu? Então, cuidado, cara. Cuidado aí, você aí, mano. Cuidado. Bom, então é isso aí, cara. Mas, resumindo, eu ainda acredito sim que existem pessoas interessantes, né? Moças direitas, moças de honra, de respeito. Claro que elas são agulhas no palheiro, né? É muito difícil de você achar, porque o Brasil está cada vez mais promíscuo, né? A gente vê que a ídola dessa geração aí passada, quem foi? A Anitta. Anitta, Nicki Minaj foi as ídolas, né? Da geração aí das mulheres aí dos anos 2010 para cá, né? Essas aí, então nós não somos, né? Assim como os homens não são muito diferentes dos ídolos deles, mulherada também não é muito diferente das ídolas delas, né? Então você vê, né? Mas, cara, eu ainda acredito que existe sim, né? Que é aquilo que eu falei no começo aí do vídeo. Se existe eu penso assim, se tem eu que sou um cara correto, né? Do bem e procuro fazer o certo, né? E ser sincero aí com as moças que me interessam, né? Eu acredito também que existem moças decentes, né? São agulhas no palheiro, mas eu creio que existam sim moças de honra e moças de respeito que merecem a nossa atenção e o nosso cuidado. Beleza, mano? Então é isso aí, cara. E essa foi a minha reflexão aí sobre os relacionamentos, certo? Boa sorte aí, que você possa, né, ter a sorte né, de encontrar aí a sua moça aí honrada para envelhecer ao lado dela, certo? E que ela também possa encontrar você. Beleza, cara? Então é isso aí. Falou, falou. Tchau, tchau.